Olá, vamos continuar então a nossa discussão. Eu vi que o pessoal ficou um pouco assustado com a brincadeira dos honorários. Isso, como eu disse para vocês, a questão aqui dos honorários como infração, eu coloquei no evento no evento do último exame, no Start OAB. E eu dei toda essa explicação no evento, onde colocamos aqui a estatística e colocamos uma questão. Elaboramos uma questão para aqueles que estão participando, logicamente, responder. E é um evento super bacana, um evento interativo, que você abaixa o aplicativo e na hora você responde, o pessoal que acompanha nas unidades, o pessoal que acompanha online, na hora responde pelo celular e recebemos aqui, no mesmo momento, a estatística, né? Então, eu dei toda a explicação e eu coloquei essa pergunta. Crente que 99% ia acertar. E é um evento que toda a diretoria do curso acompanha, entende? Toda a diretoria do curso acompanha. É um evento que tem uma divulgação. Então, eu dei toda a explicação e coloquei a pergunta. Aí vem a estatística, 90% me erra a questão. Eu agradeci cada um que errou a questão. Toda a diretoria do curso vendo e falou assim, caramba, esse professor é bom, né? Acabou de explicar e todo mundo errou a questão. Eu nunca mais vou fazer isso num evento desse, tá? Pelo contrário, fica aqui a dica. Eu vou colocar a resposta certa em negrito, assim, tá? Então eu vou colocar uma dica na alternativa correta, aí você vai ver que tem umas palavrinhas assim, caídas, é a dica para você. Me acerta, pelo amor de Deus, não me faz eu passar vergonha como eu passei no último. Como eu passei aqui também agora. Tá? Então vamos lá. Falamos da censura, quando é substituído pela advertência, colocamos aqui informações sobre suspensão e eu coloquei a dica do dinheiro. A dica do dinheiro. O meu único receio é que eu não sei até quando que isso aqui vai cair na prova. Porque já encontramos diversas questões com a brincadeira do dinheiro. Então, por precaução, eu coloco outras infrações que também são punidas com suspensão. Outras infrações que também são punidas com suspensão. Vamos aqui abrir o leque, vamos no quadro. Então, outras infrações que também são punidas com suspensão. Outros exemplos de infrações punidos com suspensão. Por exemplo, a suspensão ela vai ser aplicada. Deixa eu colocar aqui. Diante do advogado que retém autos, então, reter autos de forma abusiva. Um exemplo de infração que implica na suspensão, retenção abusiva de autos. Reter autos de forma abusiva. Reter autos de forma abusiva, isso é uma infração. O advogado que retém autos de forma abusiva, ele pratica uma infração, a punição a ser aplicada é suspensão. Aqui eu preciso destacar 3 observações. Guarda o seguinte, para que fique caracterizada a retenção abusiva, independe de ter causado prejuízo à parte contrária. Para que fique caracterizada a retenção abusiva, não é necessário que ela tenha causado prejuízo à parte contrária. Para que fique caracterizada a retenção abusiva, não é necessário que ela tenha causado prejuízo à parte contrária. Por exemplo, vamos lá, vamos conversar. Vem cá. Por exemplo, a questão diz que o advogado reteve o processo por 1 ano. Aí ele recebe aqui um processo, uma representação disciplinar, e na sua defesa, sabe o que ele alega? De fato, eu fiquei com o processo, eu retive o processo por 1 ano. Só que o processo estava arquivado, poxa. A parte contrária não tem prejuízo nenhum com isso. Não importa. Para que fique caracterizada a retenção abusiva, não é pré-requisito que tenha causado prejuízo à parte contrária. Primeira observação. Segunda observação, vamos colocar. Para que fique caracterizada a retenção abusiva, independe de dolo. Independe de dolo. Ah, mas foi sem querer. Não importa. Não precisa ter causado prejuízo à parte contrária. Independe de dolo. Agora, o que você vai destacar é o seguinte.
Para que fique caracterizada a retenção abusiva, o advogado deve ser intimado a devolver os autos. Para que fique caracterizada a retenção abusiva, o advogado deve ser intimado a devolver os autos. O advogado deve ser intimado a devolver os autos. Foi intimado e não devolveu, caracterizou a retenção abusiva. Olha, o advogado precisa ser intimado. Como o colega observou, foi intimado e não devolveu, opa, ordem de busca e apreensão. Vai bater o oficial de justiça no seu escritório? Me devolve aqui esse processo que não te pertence mais. Caracterizou aqui a infração. Então, como é que isso daqui muitas vezes acontece na prática? Cuidado, isso daqui é uma dica não só para a sua prova, mas também para o seu dia a dia, viu? Porque às vezes na prática acontece o seguinte, o advogado efetua aqui a carga dos autos, fica com mais tempo com o processo em mãos do que ele deveria ter ficado, aí certo dia o cartório constata isso. Fala assim, olha, esse advogado fez carga rápida e faz 6 meses que ele está com o processo e não devolve. O que ele faz? Ele informa o juiz. O que o juiz faz? Profere aquele despacho padrão. Item 1, intime o advogado a devolver os autos no prazo de 24 horas. Item 2, oficie a OAB. Despacho padrão. Item 1, intime o advogado a devolver os autos no prazo de 24 horas. Item 2, oficie a OAB. O advogado é intimado a devolver e a OAB recebe o ofício. Se a OAB recebe aqui esse ofício, o que ela tem que fazer? Instaurar um processo disciplinar. Ela instaura um processo, notifica o advogado é notificado, ele apresenta a sua defesa prévia, falando o seguinte, de fato, eu fiquei com o processo por mais de 6 meses. Só que eu fui intimado e devolvi. Caracterizou a infração? Não. Se o advogado é intimado e devolve no prazo indicado, não caracterizou a infração. Não caracterizou a infração. Sim. Tá? Então, para que fique caracterizado, é necessário aqui que o advogado seja intimado e não devolva. Próxima infração que implica na suspensão, que eu acho que vale a pena destacar. A suspensão é aplicada diante da reincidência em infração. Vamos no quadro. Então, próxima, reincidência. Reincidência em infração. Reincidência em infração. Hipótese de suspensão. Reincidência em infração, hipótese de suspensão. Reincidência em infração, hipótese de suspensão. Como que isso pode aparecer na prova? Vamos buscar aqui a questão da prova, que é o que interessa para você. A questão fala, por exemplo, naquele enunciado enorme, que o advogado, sem justa causa, violou o sigilo profissional. Isso já está no seu caderno. Violar sigilo profissional sem justa causa. Qual é a punição? Censura. Sempre tem aquele candidato apressado que não leu o restante da questão, alternativa A está te dando tchau. Censura, censura, o sujeito marca e vai contente para a próxima questão. Só que na última linha do enunciado, lá no final, o que o examinador indica? Que o advogado é reincidente em infração. Que o advogado não é mais primário. Se o advogado é reincidente, ele não é mais primário, ao invés de censura é aplicado o quê? Suspensão. Reincidente em infração, hipótese de suspensão. E uma última infração que implica em suspensão que eu gostaria de destacar para você, eu mudo a cor da caneta aqui, quando a questão coloca, vou colocar no quadro, última infração que eu vou destacar em suspensão. A questão diz que o advogado foi suspenso por praticar conduta incompatível com a advocacia de forma habitual. Advogado suspenso por praticar conduta incompatível com a advocacia de forma habitual. Advogado suspenso por praticar conduta incompatível com a advocacia de forma habitual. Eu destaco essa infração como sendo hipótese de suspensão. Agora,
é muito improvável que você encontre a questão tão direta. Como assim uma questão direta? A questão coloca, olha, aquele advogado, Tício, ele pratica conduta incompatível com a advocacia de forma habitual, viu? Qual é a punição que ele deverá receber? Não é assim que você espera a questão, e você sabe disso. Como é que isso daqui aparece na prova? O examinador vai colocar um enunciado enorme contando um caso prático, onde determinado advogado pratica uma conduta de forma habitual. Você, durante a prova, você vai ter que interpretar se aquela conduta descrita no enunciado, que o advogado pratica de forma habitual, é incompatível com a advocacia. O seu trabalho vai ser esse. Você viu a historinha. O que esse advogado pratica de forma habitual é incompatível com a advocacia? Se é incompatível com a advocacia e é de forma habitual, isso é uma infração que implica na suspensão do advogado. Implica na suspensão do advogado. Alisson, me dá um exemplo. Claro, eu vou pegar exemplo da própria lei. Exemplo de conduta considerada incompatível com a advocacia, embriaguez habitual. Coloca. Exemplo, embriaguez habitual. Embriaguez habitual é um exemplo de conduta incompatível com a advocacia. Embriaguez habitual. Eu chamo aqui o doutor Pinguinha, né? O doutor Pinguinha, ele vai ser suspenso por praticar conduta incompatível com a advocacia de forma habitual. Pessoal, socorrem. Pessoal, tudo bem aqui? Tudo bem? Eu notei que alguns ficaram um pouco assustados com esse exemplo que eu coloquei aqui. Eu não sei porquê, mas eu vi que alguns aqui... Aí depois da aula tem gente que vem conversar comigo, Alisson, olha, quanto tempo vai durar minha inscrição no AB, hein? Meu amigo, eu disse embriaguez habitual. Já me perguntaram, mas de vez em quando pode? De vez em quando pode, sempre não. O doutor Pinguinha vai ser suspenso. Só que aqui, para você guardar a questão, eu falo, você vai lembrar não só do doutor Pinguinha, tá bom? Você vai lembrar também do doutor Pozinho. Toxicomania, embriaguez habitual, toxicomania, são exemplos que encontramos na lei. Embriaguez habitual, toxicomania, são exemplos que consideramos como sendo uma conduta incompatível com a advocacia. O doutor Pinguinho e o doutor Pozinho. Guarda isso que se aparece na prova você vai lembrar. Tá bom? Você vai lembrar. Pessoal, então colocamos informações de censura, advertência, suspensão. Próxima punição qual que é? Exclusão. Então, vira a página, vamos montar aqui a nossa próxima tela. Exclusão. Exclusão, tranquilo? Pessoal, alguma dúvida aqui? Vamos lá, vamos vir aqui. Exclusão. Exclusão. Eu falei que o pessoal ficou assustado. Calma. Vamos lá. Então tá bom. Isso, é meio perigoso. Pessoal, exclusão. Exclusão é a punição mais grave que o OAB pode aplicar, tá? É a punição mais grave. Exclusão é tão grave, ela é tão grave, isso já está no caderno de vocês quando estudamos inscrição. Exclusão é tão grave que ela implica no cancelamento da inscrição. Se você voltar no seu quadro de cancelamento, está lá a exclusão. Exclusão é tão grave que implica no cancelamento da inscrição do advogado. Advogado excluído tem a sua inscrição cancelada. Implica no cancelamento da inscrição. A exclusão ela é tão grave que, para que seja aplicada, 2/3 do conselho devem concordar com a sua aplicação. 2/3 do conselho devem concordar com a sua aplicação. De tão grave que ela é. 2/3 do conselho devem concordar com a sua aplicação. Afinal de contas, o advogado excluído, ele deixa de ser um advogado. Ele tem a sua inscrição na OAB cancelada. Ele deixa de fazer parte dos quadros da OAB. Isso aqui é muito grave. Somente com base nessas informações, olha como fica fácil preencher aqui o restante das informações gerais da exclusão. Responde para mim na tela. Alguém tem dúvida? Exclusão, ela vai ser publicada? O pessoal não tem nem dúvida, né?
é claro que a exclusão vai ser publicada. Alguém tem dúvida? Exclusão, ela vai ser registrada nos assentamentos do inscrito? Vai ou não vai? Não tem dúvida, né? Se a censura, que é a mais leve, já é, exclusão é registrada. Advogado excluído, perante o AB, ele também deixou de ser primário. Deixou de ser primário. É a sanção mais grave, implica no cancelamento, 2/3 do conselho devem concordar, é publicada e é registrada nos assentamentos do inscrito. Vamos lá. Não, advogado excluído não tem que pagar o AB. Não, mas ele... Não, é o que faltava, né? Ele teve a inscrição cancelada. Vamos lá, vem aqui, não inventa a moda, né, colega? Não inventa a moda. Não tem que pagar o AB de forma alguma, tá? Ele brincou. Segue aqui. A única... Olha, não parece. Estamos conversando, batendo um papo e colocamos informação pra caramba até agora no seu caderno, hein? Eu não pedi pra você decorar nada. O único ponto da matéria que, entre aspas, eu peço para todas as turmas do Damásio decorar são as infrações que implicam em exclusão. É o único ponto da matéria que eu falo, olha, decora, que vale a pena. As infrações que implicam em exclusão. E quando eu peço para você decorar, é ridículo eu pedir para você decorar isso, porque o bom senso responde. Olha o que eu vou pedir para você decorar. Então vamos na tela. Infrações que implicam em exclusão. Olha o que eu vou pedir para você decorar. Infrações que ensejam, infrações que implicam em exclusão. A exclusão somente aplicada em 4 hipóteses. Somente em 4 hipóteses. Primeira hipótese que a exclusão é aplicada. Exclusão é aplicada diante de condenação com base em falsa prova para inscrição. Então, primeira hipótese que a exclusão é aplicada. Condenação com base em falsa prova para inscrição. Condenação com base em falsa prova para inscrição. Sim. O advogado que foi condenado com base em falsa prova para inscrição, esse advogado vai ser excluído. Exemplo, vou aproveitar o exemplo que a colega colocou. Lembra quando estudamos inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil? Lembra? Está no seu caderno, artigo 8º do Estatuto da Advocacia. No nosso encontro que tratamos de inscrição, eu parti do artigo 8º do Estatuto. Eu falei, requisitos para obter a sua inscrição. Um dos requisitos, como a colega observou, que você apresenta o quê? Um diploma ou a certidão de graduação com histórico escolar. Né? Aí a questão coloca, por exemplo, que determinado advogado deu entrada na inscrição com um diploma falso. Ele só falsificou um diploma. Coisa simples. Tá? Alguém tem dúvida que esse advogado vai ser excluído? Pessoal, você tem que decorar isso ou o bom senso responde? Se você solta, a caneta vai sozinha, né? Exclusão. Falsa prova para inscrição, o sujeito só falsificou uma certidão. Ele só falsificou um diploma. É claro que ele vai ser excluído. Não tem nem que decorar. Por isso que eu falei, olha o que eu estou pedindo para você decorar. Alisson, mas você colocou um exemplo muito fácil. Uma falsidade documental estava na prova, não faz muito tempo. Eu vou tentar complicar a questão. Tentar, porque não dá para complicar, tá bom? A questão diz o seguinte. Lembra, um dos requisitos para dar entrada na inscrição é que você não exerça atividade o quê? Incompatível com a advocacia. Lembra? Falamos isso? Um dos requisitos para dar entrada na inscrição, você não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Quem vai declarar para a OAB se exerce atividade incompatível ou não? Você. Você vai declarar se você exerce atividade incompatível com a advocacia ou não. Você sabe se você exerce uma atividade incompatível. Você é um advogado, você sabe disso. Aí o sujeito dá entrada e omite essa informação. A OAB vai descobrir. Daqui 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, a OAB vai descobrir que você deu entrada e exercia atividade incompatível com a advocacia. Você vai responder um processo e você vai ser excluído. Falsa prova para inscrição. Tudo bem? Alisson, mas de fato, quando eu dei a entrada na inscrição, eu exercia atividade incompatível. Mas hoje eu não exerço mais. Não importa. No momento da inscrição, você exercia, você fez uma falsa prova para inscrição. Então, a OAB descobriu,
você vai ser excluído por conta disso. Segunda infração que implica em exclusão. Essa não tem nem que discutir. Vamos no quadro. Segunda hipótese que implica em exclusão. Crime. Crime. Como eu abri aqui a nossa conversa, eu brinquei com você, crime é grave. Crime. Se a questão fala em crime, a punição é exclusão. Isso não tem nem que decorar também. Terceira hipótese que implica em exclusão. Terceira hipótese. A exclusão é aplicada diante da terceira suspensão. Terceira suspensão. Terceira suspensão. Como eu brinco, para você guardar, eu falo que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Terceira suspensão, esse advogado vai ser excluído. E a última infração que implica em exclusão, a exclusão vai ser aplicada quando a questão diz que o advogado perdeu a sua idoneidade moral. O advogado que perde a sua idoneidade moral, esse advogado, ele vai ser excluído. Ele vai ser excluído. Sim. Eu falo sempre o seguinte, você guarda. Idoneidade moral é um requisito de inscrição. A idoneidade moral é um requisito de inscrição que todo advogado deve preservar por toda a sua carreira. Quando você olha um advogado, quando olhamos um advogado, você tem que visualizar um sujeito idôneo. Se a questão diz que o advogado perdeu a idoneidade moral, eu sinto muito, esse advogado vai ser excluído. Ele vai ser excluído. Alisson, me dá um exemplo de advogado que perde idoneidade moral. Um exemplo, quando a questão fala, eu vou buscar aqui o que já colocamos no caderno. Lembra que falamos em confiabilidade? Você anotou que a confiança recíproca é condição para o exercício aqui da nossa atividade. O advogado deve confiar no cliente, o cliente deve confiar no advogado. O advogado que trai a confiança do cliente. Trair a confiança do cliente, isso é patrocínio infiel. Patrocínio infiel. Trair a confiança do cliente. O advogado que comete o patrocínio infiel, o advogado que trai a confiança do cliente, esse advogado, ele perdeu a sua idoneidade moral. Se isso chega no AB, esse advogado poderá ser excluído dos quadros. Ok? Então, olha como a questão fica fácil. Vamos começar aqui, juntar aqui o que falamos até agora. Olha lá. Lembra que eu disse, o artigo 34, que trata das infrações, tem 29 incisos, e esse é o segundo ponto que mais aparece nas questões de ética? Eu falei, decorar o artigo 34 não é a melhor solução. Então, como é que você tem condição de acertar a questão agora, sem ter aqui aberto o Estatuto da Advocacia? Entre aspas, decoramos as infrações que impliquem em exclusão. Pessoal, decoramos. Falsa prova para inscrição, é só lembrar do maluco que falsificou o diploma. Crime é grave, não tem nem que discutir. Terceira suspensão é exclusão. E o advogado que perde idoneidade. A exclusão só pode ser aplicada nessas 4 hipóteses. No dia do exame não encontramos nenhuma delas, não pode ser infração que implique em exclusão. Suspensão, você tem uma dica que vale ouro, que é a dica do dinheiro. Você já elimina aqui uma série de incisos do artigo 34 do Estatuto. Alisson, e se a questão não falar em dinheiro? Eu trouxe outras por precaução. Reter autos de forma abusiva. O doutor Pinguinho, doutor Pozinho, eu falo isso de propósito, porque eu sei que você guarda. Praticar conduta incompatível com a advocacia de forma habitual, hipótese de suspensão. Então, olha como você consegue passear também nas infrações que impliquem suspensão. Consegue ou não consegue? Brincando, conversando, você consegue passear. Alisson, no dia da prova, eu li, não encontrei nenhuma dessas. Só pode ser o quê? Censura. E mesmo assim, você tem cartas na manga para não ficar assustado. A dica das 3 letrinhas do Código de Ética e Disciplina, sigilo profissional, que eu falei que a GV gosta de colocar, estava no último exame, e ainda aquele extra, o estagiário que extrapola aqui as suas habilitações. Então, deu para verificar que, sem abrir o estatuto, aqueles 29 incisos, você tem condição de acertar a questão?
Tem. Fechamos dos dois lados. Infrações e sanções disciplinares. Fechamos meia questão. Censura, suspensão, exclusão. Está faltando uma. Qual? Multa. Censura, suspensão, exclusão e multa. Vira a tela. Multa. 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 Olha, geralmente tem essa divulgação, sim. Tem. O colega perguntou se o OAB divulga essa quantidade de punições. Tem algumas estatísticas. Eu só não sei te afirmar se isso ocorre no país inteiro. Porque quem aplica aqui, logicamente, é o conselho seccional, então eu não sei aí todas as seccionais. Mas geralmente tem essa divulgação. Tem essa divulgação. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a maioria dos advogados punidos, isso é só curiosidade para responder o colega, a maioria dos advogados punidos do estado de São Paulo, a punição é suspensão. Tá? Suspensão. Exclusão, logicamente, pouquíssimos, tendo em vista a quantidade de inscritos. A maioria é suspensão. Oi, pois não. Sim, o colega falou assim, ele voltou naquela questão da conduta incompatível, eu peguei como exemplo a embriaguez habitual, o toxicomania, mas jogos de azar não autorizados por lei também. Então, está na lei. Jogos de azar não autorizados por lei também é um exemplo de conduta incompatível com a advocacia. Jogos de azar não autorizados por lei, incontinência pública, aquele advogado que dá show toda semana em uma repartição, incontinência pública escandalosa, é um exemplo de conduta incompatível com a advocacia também. Forma habitual implica em suspensão. Tá bom? Pessoal, mais alguma curiosidade, alguma dúvida por aqui? Não, pessoal que acompanha, qualquer dúvida entre em contato, tá? Não deixa passar para a prova que esse ponto é importante, como falamos. Censura, suspensão, exclusão, multa. Multa. Vamos lá. A multa, ela vai de 1 a 10 anuidades. Vamos anotar. A multa, então, multa, ela vai variar de 1 a 10 anuidades. A multa, ela vai variar de 1 a 10 anuidades. Essa é uma questão interessante, mas não pode aparecer na prova. Por que não pode aparecer na prova? Porque você presta um exame unificado. Você presta um exame nacional. Cada estado tem um valor de anuidade. Cada estado tem um valor de anuidade. Então o examinador não pode perguntar o valor da multa, porque isso, de certa forma, muda de estado para estado. A única forma que ele pode colocar é se ele colocar de uma forma genérica, 1 a 10 anuidades. Até aqui eu tenho certeza que você vai lembrar. Mas eu não apostaria na questão de multa dessa forma. Se ele resolve colocar uma questão de multa, ele vai colocar o seguinte: a multa nunca poderá ser aplicada isoladamente. A multa não pode ser aplicada isoladamente. A multa não pode ser aplicada isoladamente. A multa não pode ser aplicada de forma isolada. Então, presta atenção, que se você encontrar na prova uma questão que diz que o advogado praticou uma determinada infração, qual é a punição que ele deve receber? Alternativa A, multa. Multa sozinho, não. A multa somente pode ser aplicada, vamos na tela, de forma cumulativa. A multa somente poderá ser aplicada de forma cumulativa. A quais sanções? Multa mais censura ou multa mais suspensão. A multa somente pode ser aplicada de forma cumulativa com a censura ou com a suspensão. Multa mais censura ou multa mais suspensão. Multa mais censura ou multa mais suspensão. Multa isolada, de forma alguma. E multa mais exclusão, isso pode? O pessoal não tem o menor cabimento. O advogado acabou de ser excluído da OAB. Alguém acha que ele paga a multa?
Não tem nem previsão na lei para isso. Então, multa mais censura e multa mais suspensão. Para você fechar aqui essa primeira parte, quando abrimos a conversa, falamos, está no caderno, a advertência é uma alternativa à censura diante de uma circunstância o quê? Atenuante. Lembra? Então, guarda, associa o seguinte, advertência atenuante, multa vai ser aplicada diante de uma circunstância agravante. Advertência atenuante, multa é agravante. Advertência atenuante, multa é agravante. Guarda isso. Coloca desse jeito. Advertência atenuante, multa é agravante. Você lendo a questão, se o examinador cita aqui uma circunstância atenuante, é que ele quer que você busque advertência na alternativa. Se você está lendo a questão e você verifica que o examinador está o quê? Agravando a situação, é a dica para buscar a alternativa que cita a multa. No seu exame, se o examinador for colocar uma questão nesse ponto na matéria, as minhas apostas aqui seriam o quê? Advertência e multa. Advertência e multa. Censura, suspensão e exclusão, eu acho que está um pouco manjado. No último, a brincadeira estava em reabilitação, penúltimo, prescrição. Então, aqui eu acho que a bola da vez, advertência e multa. E cá entre nós, a questão não é difícil, não. E vale um ponto. Falar um pouquinho, reabilitação. Reabilitação, ainda aqui nesse ponto da matéria. Pois não. Então, o colega falou assim, a advertência, o advogado continua sendo primário? Olha, eu vou cair numa contradição. Porque a advertência ela não é considerada para fins de primariedade. Ela não é registrada nos assentamentos do inscrito, mas consta em ofício reservado. Então, ele continua sendo primário? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. Mas a OAB sabe que você já recebeu uma advertência. Tudo bem. Então, você continua sendo primário? Tecnicamente, sim, porque não consta no seu prontuário, mas consta em ofício reservado. Ok? O livro da caveirinha. Vocês não esquecem. Essa é a intenção. Então, vamos lá. Bom, aproveitando a observação do colega. O advogado, quando recebe censura, a censura ela vai ser registrada nos seus assentamentos? Vai ou não vai? Vai, o advogado deixou de ser primário. Advogado, quando recebe a suspensão, ela vai ser registrada nos assentamentos? Vai, o advogado deixou de ser primário. Exclusão, ela é registrada nos assentamentos? O advogado deixou de ser primário. Onde eu quero chegar? O que é necessário para que você volte a ser primário? O que é necessário para você limpar o seu prontuário? Para você limpar os seus assentamentos? Obter a reabilitação. Vamos no quadro. Observações para fechar o ponto da matéria. Observações. Observação 1, artigo 41 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, primeira observação, artigo 41, fala em reabilitação. Reabilitação. Como falamos, a reabilitação ela serve para restaurar a sua primariedade. O advogado deixou de ser primário, ele deixou de ser primário, ele obtém a sua reabilitação para voltar a ser primário. Para voltar a ser primário. Recorda comigo, como que o advogado obtém a sua reabilitação? O que é necessário para que o advogado volte a ser primário? A reabilitação na OAB funciona da seguinte forma. Recorda, o advogado ele foi punido hoje. Advogado foi punido hoje. Ele precisa aguardar 1 ano do cumprimento da sanção. 1 ano do cumprimento da sanção para comparecer na OAB com provas de bom comportamento. 1 ano do cumprimento da sanção. 1 ano do cumprimento da sanção para comparecer na OAB com provas de bom comportamento.
Depois de 1 ano do cumprimento da sanção, comparece na OAB com provas de bom comportamento. Do jeito que está na tela. 1 ano do cumprimento da sanção com provas de bom comportamento. Vou repetir, o que seriam essas provas de bom comportamento? Certidões. Certidões, uma certidão criminal, que o OAB vai verificar se durante esse ano o advogado aqui teve alguma implicação criminal. Certidão do próprio Tribunal de Ética e Disciplina, então uma certidão criminal. Uma certidão do TED. Uma certidão do Tribunal de Ética e Disciplina, que o OAB vai verificar se ele está respondendo um outro processo disciplinar. Cá entre nós, o que o OAB quer verificar? A OAB quer verificar se durante esse ano o advogado andou na linha. Você se comportou? Você demonstrou seu bom comportamento? Se está tudo em ordem, você obteve a sua reabilitação. O que a OAB faz? Ela vai pegar aqui aquelas anotações nos assentamentos e vai apagar. Limpamos aqui o seu prontuário, você voltou a ser primário perante o OAB. Você obteve a sua reabilitação. Estava no último exame e não pegou ninguém de surpresa. Vamos supor que o advogado foi excluído por conta de um crime. Crime é hipótese de exclusão. O advogado foi excluído por conta de um crime. Antes de obter reabilitação no OAB, ele precisa obter reabilitação aonde? Criminal. Se a questão coloca, o advogado foi excluído por conta de um crime, antes de limpar aqui os assentamentos no OAB, antes de obter a sua reabilitação no OAB, ele precisa aqui se entender com a justiça. Obtenha a sua reabilitação criminal. Obtenha a sua reabilitação criminal. Aí, meu amigo, depende da idade do advogado, acabou a carreira dele. Porque até ele se entender com a justiça, já passou muito tempo. Pois não. Sim, vocês encontram exemplos na mídia nacional de advogados que foram excluídos por conta disso. Por conta de crime. Não, cuidado. Ela fala assim, o advogado excluído tem que prestar aqui uma nova prova? Não. Reabilitação é restaurar a primariedade, não é nova prova aqui. Não é prova de habilitação. Cuidado. Então, o advogado excluído, ele não precisa prestar aqui uma nova prova para voltar a fazer parte dos quadros da OAB. Não precisa. Essa é a primeira observação. Observação 2, então observação 1, reabilitação. Observação 2, prescrição. Artigo 43 do Estatuto da Advocacia. Vira a tela. Então, essa foi a nossa primeira observação. Observação 2. Vamos lá. Só deixa eu colocar aqui e já respondo. Prescrição. Prescrição, artigo 43 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois não? Não, advogado excluído, vamos lá, vou abrir a dúvida para todo mundo, tá? O colega levantou de novo. O advogado excluído precisa prestar novo exame de ordem? Não, tá? Lembra quando estudamos inscrição? Cancelamento, a exclusão implica no cancelamento. O que o advogado precisa para voltar a fazer parte dos quadros da OAB? Demonstrar capacidade civil. Então, vamos lá. Abrir para todo mundo aqui a dúvida do colega. Advogado excluído não tem que prestar novo exame de ordem. Para que ele volte a fazer parte dos quadros da OAB, ele tem que demonstrar capacidade civil, não exercer atividade incompatível, idoneidade moral, prestar compromisso e obter a reabilitação na OAB. Ok? São esses os requisitos. Não, uma vez cancelada a inscrição, ele retorna, mas ele retorna com um novo número de inscrição. Aquela numeração anterior não poderá ser restaurada, não pode ser reaproveitada. Tá? A numeração vai para os arquivos do OAB. Uma vez excluída, a inscrição foi cancelada. Cancelamento, ele perde o número de inscrição. Tá? Pessoal, olha, isso aqui eu acho que vale para todo mundo aqui. Coloca uma observaçãozinha, verifica aqui em casa a aula de inscrição. Que isso que estamos colocando, falamos na aula de inscrição. Artigo 11 do Estatuto da Advocacia. Tá? O examinador, ele faz isso que vocês estão fazendo. Eles começam a misturar pontos da matéria. Que a questão fica uma questão complicada. Não fica uma questão fácil.
Observação 2, prescrição. Prescrição à punibilidade. Eu estou aqui no artigo 43 do Estatuto da Advocacia. Lembra que eu abri a conversa, artigo 34 ao 43? Olha como passamos aqui nos artigos. Artigo 34, as infrações. Artigo 35, as sanções. Censura, suspensão, exclusão e multa. Artigo 36, censura. Artigo 37, suspensão. Artigo 38, exclusão. Fui indo, multa, reabilitação. Prescrição, artigo 43. Temos aqui prescrição à punibilidade? Temos ou não temos? Temos. Temos duas espécies, duas formas aqui de prescrição na OAB. Duas. Vamos na tela. Temos uma prescrição. Temos aqui uma prescrição que vai se dar em 5 anos. Uma prescrição em 5 anos. E temos uma outra forma de prescrição que vai se dar em 3 anos. Prescrição em 5 anos e uma outra forma, prescrição em 3 anos. 5 anos e 3 anos. Vamos lá. Prescrição em 5 anos. Isso, quando cai na prova, muita gente responde 5 anos, a pegadinha é sempre a mesma. 5 anos a partir de quando? Aí muda a cor da caneta e completa. 5 anos a partir da data da constatação oficial dos fatos. Temos a prescrição à punibilidade. Em 5 anos, prescrição à punibilidade. Em 5 anos, a partir da data da constatação oficial dos fatos. 5 anos, a partir da data da constatação oficial dos fatos. Responde para mim o que seria aqui constatação oficial dos fatos. Constatação oficial dos fatos é a partir do momento que quem tomou ciência? A OAB. 5 anos a partir do momento que a OAB tomou ciência de uma suposta infração. A OAB tomou ciência hoje de uma suposta infração. Temos 5 anos para que tenha aqui uma manifestação do Tribunal de Ética e Disciplina. Vamos lá. Como é que isso aqui aparece na sua prova? Isso aqui aparece na sua prova da seguinte forma. Vou buscar as causas de interrupção aqui da prescrição para colocar para vocês também. A OAB coloca. Vamos lá. A OAB coloca o seguinte, que determinado advogado praticou uma infração há 7 anos. Um advogado praticou uma infração há 7 anos. A OAB tomou ciência hoje. Prescreveu? Alisson, mas ele praticou a infração há 7 anos. Não interessa, a OAB tomou ciência hoje, 5 anos a partir da data de hoje. Ok? Prescrição em 3 anos. Segunda hipótese, primeira 5 anos da data da constatação oficial dos fatos. Segunda hipótese, prescrição em 3 anos. É a chamada prescrição intercorrente. Prescrição em 3 anos, prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente, como o próprio termo diz? A prescrição intercorrente é aquela que se dá dentro do processo. A OAB tomou ciência de uma suposta infração, o processo foi instaurado. Dentro do processo, podemos ter aqui uma prescrição intercorrente, que se dá em 3 anos. Temos a prescrição em 3 anos no caso do processo ficar paralisado. O processo fica parado por 3 anos. O processo ficou paralisado por 3 anos. Paralisado por 3 anos. Como assim o processo ficou paralisado? Como o processo ficou parado por 3 anos? Processo parado por 3 anos, pendente de julgamento ou despacho. Processo ficou parado por 3 anos, pendente de julgamento ou despacho.
processo ficou com o relator colocou o processo em cima da prateleira e esqueceu daquele processo. Se o processo ficou parado por 3 anos pendente de julgamento ou despacho, para o representado, para aquele advogado que está respondendo o processo, prescreveu e ponto final. Prescreveu. Agora, concorda comigo que se isso ocorre, se o processo ficou parado por 3 anos, é porque alguém da OAB comeu bola? Meu amigo, você que está conduzindo o processo, como é que você ficou com esse processo parado na sua mão por 3 anos? Alguém da OAB dormiu no ponto. Dormiu no ponto. Então, nesse caso, prescrição intercorrente, para o representado, como eu disse, o processo prescreve, ponto final. Mas, nesse caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ela deve abrir um processo para verificar quem foi o responsável pela paralisação. A OAB, ela deve abrir um processo para verificar quem foi o responsável pela paralisação. Deve abrir um processo para verificar quem foi o responsável pela paralisação. Tá? Ok. Bom, o colega disse, isso é o sujeito praticou um crime, mas ele ainda não era um advogado. Bom, se ele praticou um crime e não era um advogado, provavelmente ele teve problema para obter a sua inscrição na OAB. A reabilitação? Bom, vamos lá. Se o sujeito obtém a sua reabilitação, ele voltou a ser idôneo. Não temos permissão para punir o sujeito aqui eternamente. Se ele praticou um crime antes de se tornar um advogado, obtida a reabilitação, voltou a ser idôneo. Voltou a ser idôneo. Mesmo com conhecimento posterior. Obtida a reabilitação, voltou a ser idôneo. Ok? Pessoal, então a nossa observação número 2, prescrição, artigo 34 ao artigo 43 do Estatuto da Advocacia. Ok? Como sempre, agradeço demais a atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Sim, sim.